Mateus, capítulo 24, versículo 6 e também o versículo 14 diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Glória a Deus. E então virá o fim. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, por mais uma oportunidade de te louvar, de te exaltar, de magnificar o teu nome, de te engrandecer e na beleza da tua santidade te adorar. Fala conosco, alimenta a nossa alma com o pão vivo que desce do céu, a tua palavra santa. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas para que eles possam continuar firmados e confirmados na tua presença, aguardando o majestoso e glorioso dia que hás de se revelar para nos conduzir às mansões celestes, e assim estamos para sempre com o Senhor. Assim, Pai, venha, nos abençoe, nos sustente, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Nada é mais assustador para uma nação, para uma população, quando eles são informados que o seu país entrou em guerra. Nada é mais assustador, nada é mais preocupante, nada é mais devastador do que um país em guerra. Uma guerra em um país rouba sonhos, destrói famílias, acaba projetos, tira vidas, que é o mais importante. Assim é a situação de uma guerra. E é o que estamos vivenciando nos dias atuais. Isso, na verdade, são sinais dos fins dos tempos. Principalmente quando a guerra é contra Israel. O povo escolhido, o povo chamado, o povo eleito de Deus. Algumas pessoas não percebem o que está acontecendo. Os jornais apresentam, alguns apontam, alguns criticam por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Mas eu quero passar esta aula, vai ser uma aula para os irmãos, o que acontece com Israel. No capítulo 12 do Gênesis, Deus aparece para Abraão e diz que ele deve sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus há de lhe mostrar. Esta é a proposta de Deus para Abraão. Então Abraão sai de Ur dos Caldeus, é onde o pai dele mora, o Terá, e ele sai em busca dessa terra que Deus diz que vai lhe dar. E quando ele chega nessa terra, aonde os cananeus estão habitando, Deus diz para Abraão: aqui será a terra que eu vou dar para você e para a sua descendência. E como naquela época, penso eu, não lhe afirmo com certeza, mas é bem provável, não havia escrituras de terra, não havia cartório para registrar a terra, cada um pegava uma parte e fazia o seu limite. E assim Abraão chega na terra de Canaã. Só que estando na terra de Canaã, é ele, a esposa, e nem filhos ele tem. Então não dá para estabelecer uma cidade, muito menos uma nação. Mas ele gera o Isaac gera Jacó e Esaú. Deus escolhe Jacó, que gera 12 filhos. Esses 12 filhos vão gerar 12 tribos. Só que antes dessas 12 tribos serem geradas, Jacó está morando em Canaã. É quando José, o filho de Jacó, é vendido pelos seus irmãos e vai terminar no Egito e lá se torna governador. A gente conhece a história, eu ganho tempo aqui. Nesse íntere, a fome assola o mundo. O José manda trazer Jacó e ele vem com toda a sua família, 70 almas, e desce para o Egito. E no Egito eles permanecem durante 430 anos, mais de 4 séculos. Ora, 400 anos é muita coisa, irmãos. O Brasil,
que é um dos maiores países do mundo, tem apenas 500 anos. Israel passou 430 escravizado ou no Egito, uma parte em liberdade e outra parte escravizada, até que Deus decide descer no Egito e decide tirar o seu povo da escravidão, porque o projeto de Deus não era para que Israel permanecesse, habitasse ou morasse no Egito. Satanás era que queria que Israel permanecesse no Egito, até com o propósito de impedir a promessa e o projeto de Deus, que era levar Israel para Canaã, terra que mana leite e mel. Então Satanás, querendo impedir, decidiu escravizar Israel para tentar impedir o projeto de Deus e fazer com que Israel permanecesse no Egito. Mas como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, como Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, como Ele é aquele que diz: ainda antes que houvesse vi eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Como também Ele é aquele que diz: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Eu tenho que tirar Israel do Egito e levar para a terra prometida, que é a minha promessa. Glória a Deus, aleluia. E não é Faraó que vai impedir, não é Satanás que vai impedir, não é o homem que vai impedir aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Pois bem, nós conhecemos a história. Deus vai lá, usa Moisés, as 10 pragas, passa o mar vermelho a pé enxuto e vão em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que no meio do caminho, este povo que é tirado do Egito, eles murmuram contra Deus, porque alguém disse que fácil para Deus foi tirar Israel do Egito. O difícil foi tirar o Egito de Israel. Foi fácil para Deus tirar o seu povo do Egito. O difícil para Deus foi tirar o Egito do seu povo. Assim como para Deus é fácil nos tirar do mundo, o difícil é tirar o mundo de nós. Pois bem, então eles estão no deserto, eles murmuram contra Deus. Aí Deus disse para Moisés: ó Moisés, só vai entrar na terra aqueles que tiverem menos de 20 anos de idade, porque de 20 anos de idade para cima todos irão morrer. Para que esse tempo se cumprisse, eles passaram 40 anos. Ora, 430 com 40, 470, 500 anos. Enquanto isso, os cananeus estão na terra, construindo, edificando, plantando, trabalhando, realizando seus projetos. Mas eu entendo aqui que isso tudo estava no querer e na vontade de Deus. Eles estavam trabalhando na terra, glória a Deus, para que quando Israel chegasse, a bênção já estivesse preparada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem horas que a gente não entende o mistério de Deus e achamos que alguém tomou a nossa bênção. Não, Deus está permitindo que alguém fique com ela para preparar, arrumar, ajeitar, consertar, para quando chegar na sua mão, chegar abençoada. Glória a Jesus. Então eles vão para a terra de Canaã, assumem a terra, passam séculos na terra. Vários reis se levantam na terra, nós conhecemos a história, até que eles pecam contra Deus e Deus levanta o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e leva Israel cativo, depois leva Judá. Passam anos, passam tempos, aprisionados. Aleluia. Glória a Deus. Passam tempos no cativeiro, até que depois de um tempo eles são liberados para voltar. Eu não sei se é Dario ou é o Ciro, porque eles são levados cativos no tempo do rei Nabucodonosor. Aí vem o Dário e o Ciro, e eles libertam ou liberam Israel para voltar. Eles voltam para a terra prometida, lá se estabelecem. Depois de algum tempo, vê o império grego
conquistam Israel, mas Israel permanece na terra. Israel não é tirado da terra, ele permanece na terra. Depois que passa o Império Grego, veio o Império Romano, que é exatamente na época que nasce Jesus, na época do Império Romano. Eles governam sobre a terra, mas não tiram Israel da terra. O povo judeu permanece na terra. Só que no ano 70, o general Tito, o general romano, depois de uma rebelião de judeus, ele invade Jerusalém, ele queima o templo e acaba com tudo. Anos depois, o imperador romano chamado Adriano, que tem raiva dos judeus, ele decide expulsar todos os judeus da terra. Aleluia, glória a Deus. Todos os judeus são expulsos da terra. E ele muda o nome de Judéia. É o imperador Adriano que muda o nome de Judéia para Filistim, que tem a ver com filisteus, que a gente chama Palestina. Então ele mudou o nome da terra dos judeus, a Judéia, o imperador Adriano, porque ele tinha raiva dos judeus, para Palestina, e trouxe um povo para estar ali, e os judeus foram espalhados pelo mundo. Agora uma coisa é necessário dizer: mesmo sem terra, mesmo sem pátria, mesmo sem nação, mesmo sem país, eles nunca esqueceram de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tomaram tudo deles, tomaram a pátria deles, mas eles nunca perderam a identidade de filhos de Deus. Aonde eles estavam, como é cultura judaica, eles guardavam o sábado, eles celebravam a Páscoa, a festa do Purim, todas as festas eles celebravam e mantinham a mesma tradição e nunca se esqueciam de Deus. O tempo vai se passando, vai se passando, vai se passando. 1939. Eu estou falando de quase 2 mil anos. 1939 se levanta a Segunda Guerra Mundial. A primeira 1914 até 1918. A segunda 1939 até 1945. 6 anos de guerra. Milhões de pessoas morrem. Nessa guerra existe um general, se eu posso assim dizer, chamado Adolf Hitler, alemão. E ele tem uma utopia na sua cabeça, uma ideologia. Ele quer matar os negros, os deficientes e os judeus. Ele quer exterminar com todas essas pessoas, porque para ele existe uma raça superior chamada raça ariana, que são os loiros de olhos azuis. Ele diz que são pessoas superiores, são as que devem se manter vivas. Os negros, os judeus, os amarelos, os deficientes têm que ser exterminados. Sabe quantos judeus ele matou? O Adolf Hitler? 6 milhões. Falando assim você não consegue entender o impacto, mas se eu disser para os senhores e para as senhoras que no estado de Alagoas nós temos apenas 3 milhões de pessoas. No estado de Alagoas são 3 milhões de habitantes. O Adolf Hitler matou 6 milhões de pessoas. 2 estados de Alagoas, simplesmente porque não gostava dos judeus. Eles começaram a dizer, meus irmãos, que os judeus, ele transmitiu doenças. Quem era judeu tinha que andar com uma braçadeira no braço, com a estrela de Davi, assim, conhecida, para identificar-se como judeu. Um judeu não podia andar na calçada, porque poderia se topar com os alemães. Tinha que andar na rua com os carros, com os cavalos que tivesse na época. Um judeu não podia abrir um comércio. Um judeu não podia comprar, vender e negociar. Mataram 6 milhões, só o Hitler no Holocausto. Mas a história diz
que em 1948, veja, a guerra terminou em 1946, mataram 6 milhões. Em 1948, ONU, Organização das Nações Unidas, são vários países que criaram uma Secretaria Mundial para resolver os problemas das nações, por isso ONU é a Organização das Nações Unidas, e fizeram uma eleição para decidir se Israel voltava ou não a ser nação, a ser país. Veja que coisa interessante, o Hitler se levantou em 1946 e matou cerca de 6 milhões. Em 1947 criaram a ONU. Em 1948 a ONU decide que Israel deve voltar a ser nação. Eu entendo aqui um mistério, irmão. Por quê? Porque quando veio a maior perseguição contra os judeus, a maior catástrofe sobre os judeus, a maior miséria sobre os judeus, foi depois desse momento que Deus trouxe a maior vitória que eles podiam esperar de Deus, os estabelecer como nação. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que quando uma luta muito grande se levanta contra as nossas vidas, quando uma prova muito grande, uma perseguição muito grande, isso significa dizer que está chegando a hora do maior milagre e da maior vitória na vida do crente. Veja, quando os discípulos estão em alto mar, que vão atravessar para o outro lado, Jesus fica orando, e na quarta vigília da noite, Jesus vai andando ao encontro deles. A quarta vigília da noite, veja, o judeu divide a noite, ou o Oriente divide a noite em quatro vigílias. 4 vigílias de 3 horas, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã. A última vigília da noite, a quarta, é das 3 às 6 da manhã. E essa vigília é quando a noite fica mais densa, mais escura. Então na quarta vigília, quando as trevas ficam mais densas, quando a noite fica mais escura, aí lá vem Jesus andando por cima das águas. Como eles nunca tinham visto aquilo, a Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma, que era um ghost, que era uma assombração, que era uma ala sombra. Aí começaram a gritar, gritando não só porque estavam percebendo ou imaginando que era o fantasma, mas porque existia uma lenda naquela região de que se por acaso uma tripulação, uma embarcação visse um fantasma, aquilo era um presságio, ou seja, um sinal de que aquela embarcação ia afundar e não ia escapar ninguém. Eles entraram em desespero e disseram: pronto, é a quarta vigília da noite, a noite está mais densa e para piorar está vindo o fantasma, nós iremos morrer. Aí de repente Jesus gritou do meio da tempestade, dizendo assim: não temas, sou eu. Ou seja, quando a noite fica mais densa, quando a noite fica mais escura, isso é um sinal de que Jesus está vindo para me dar e para te dar vitória. É o sinal de que Jesus está chegando para pelejar a nossa guerra. Glória a Jesus. Então em 1948 a ONU, que por sinal, eu preciso lhe dizer isso, o secretário da ONU neste ano era um brasileiro, era um patrício nosso, era um conterrâneo chamado Oswaldo Aranha. E quando fizeram a votação, ficou empate, empatou. Eu não sei quantos membros tinham, mas suponhamos que tinham 10 pessoas, 5 votou contra e 5 votou a favor. Então o presidente da sessão, que no caso era Oswaldo Aranha, o brasileiro, ele votou e decidiu que Israel deveria voltar a ser nação. É por isso que Deus ama o Brasil. Ai daquele que tentar tocar nessa nação. Decidiu que Israel... Aí se cumpre aquilo que Ezequiel tinha profetizado, olha, milênios passado. Ele disse assim: e de longe trarei o meu povo e o restabelecerei novamente. Deus é muito fiel, irmão. Só não crê na Bíblia, irmãos, aleluia, quem fuma maconha, mas crente crente comprado, lavado no sangue de Jesus, irmão. Pois bem, a Israel se estabelece como nação, uma festa. Aí judeus dos 4 cantos da terra alugam aviões, porque os judeus eles têm um
um chamariz para a riqueza. Sabia disso, que o judeu, ele tem um chamariz para a riqueza? Talvez você não saiba, mas o Silvio Santos, ele é judeu. O senador Abravanel é judeu. Luciano Huck é judeu. Roberto Justus é judeu. O judeu tem uma tendência para enricar. Talvez pelas situações que eles passaram, que eles enfrentaram, eles tinham que economizar, tinham que se controlar. Então eles têm uma tendência grande a enricar. Glória a Deus. Aí os judeus dos 4 cantos do mundo começaram a voltar para Jerusalém. E mesmo aqueles que não voltaram para Jerusalém, que moram nos Estados Unidos, e se você pesquisar os milionários de lá, a maioria são judeus, que moram na Inglaterra, que moram em outros países, ele manda o dízimo dele todo ano para lá, para ajudar a nação. Sabe o que foi que eles fizeram? Porque na verdade, a terra que deram para os judeus foi no deserto. No deserto você não planta, no deserto não tem água, no deserto não é favorável, ninguém mora no deserto, não tem pasto para a ovelha, não tem pasto para o gado, não tem nada, é deserto. Sabe o que eles fizeram? Eles contrataram aviões cargueiros e encheram de barro e levaram para lá e colocaram em cima da areia para plantar. Criaram um sistema de irrigação de primeiro mundo. Israel tem hoje de fundação 78 anos de existência. Você usa celular, foi o israelita que criou, viu? Não foi o japonês, não. Foi Israel que criou o celular. Já ganharam o prêmio Nobel de Medicina, de Tecnologia. Pense num povo em 70. O exército mais preparado do mundo se chama o exército de Israel, irmão. Glória a Deus. Um soldado de Israel vale por 7 de outro exército. Quando é uma mulher, vale por 2 homens de outro exército. Glória a Jesus. Aí mandaram ele para lá, para a terra. De toda a região que pertencia a Israel em tempos passados, sabe quanto eles deram para Israel? Para eles estabelecer a sua nação? 4%. O que é 4%, meu irmão? Foi só o pedaço de terra que eles deram para Israel. 4%. E os outros 96% ficou para a Palestina, que dizem que Israel é opressor, está querendo tomar a terra deles, o espaço deles. Não, a terra é de Israel desde o tempo de Abraão. Quando Israel, isso foi no ano de 1967, se eles foram colocados como nação em 1948, 1967 vai fazer o que? 19 anos. Se levantou 4 nações contra Israel: o Egito, acho que Síria, Líbia, Iraque, eu não lembro, não estou falando com clareza os nomes, e mais 6 apoiaram, 4 se juntaram para guerrear, e 6 nações, 6 exércitos apoiaram, 10 no total. Sabe quem venceu a guerra? Israel, uma nação de 19 anos de fundada, com apenas 19 anos que existia, venceu 10 nações. Eu não sei se foi nessa mesma guerra ou se foi em outros, porque eles já enfrentaram várias guerras. As pessoas ali, as nações ali têm raiva de Israel, porque quando a gente é de Deus é normal o mundo ter raiva, não se assuste não. Em outra guerra, eles se levantaram, o Egito vai tomar a frente. Parece que só durou 10 dias essa guerra, porque quando Israel soube que a guerra estava armada, estava liberada para pegar, eles deram ordem aos pilotos de caça deles, os aviões de guerra. Eles entraram nos aviões, voaram abaixo do radar, chegaram no Egito e em 2 horas bombardearam todos os aviões do Egito. Glória a Deus. Porque Israel é assim, eu estava olhando, ele é assim, quando ele vai para a guerra, como ele sempre é menor em número, quem vem contra Israel fica imaginando que ele vai recuar, não é? Fica imaginando que ele vai se esconder, que ele vai criar um sistema de defesa. Pelo contrário, ele parte para cima.
E a estratégia, eu vi alguém mostrando uma estratégia, um exército menor, o exército da vida é grande, é muita gente. Israel é menor do que o estado de Sergipe, irmão. O estado de Sergipe é o menor estado do Brasil, é Sergipe. Alagoas é o segundo menor, é menor do que Sergipe, Israel, é uma coisinha de nada. 15 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 ou 220 milhões, ele só tem 15 milhões. Aí vem um exército grandão contra eles. Aí o exército grandão fica pensando que ele vai se encolher, se recuar. Aí eles partem para cima. Aí quando chega numa distância mais ou menos já estratégica, aí ele pega duas partes do exército, divide em três. Aí duas faz assim, ó, e começa a fazer o contorno para pegar o inimigo pela retaguarda. Um grupo vai aqui, o outro vai, se divide. Quando o inimigo grandão, fortão, poderosão, achando bonitão, gostosão, olha, está cercado por um exército de tamanho de nada, porque Israel não é soldado que pode, é soldado que parte para cima da beleza, da batalha e da guerra, irmão. Mas o texto que eu li diz assim, ó: e ouvireis de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, são sinais. Glória a Deus. É Deus falando. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino. Não é só contra Israel não, Rússia e Ucrânia estão brigando também lá. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Não se assuste. E peste aqui é uma palavra para praga, ou pestilência, ou doenças como o coronavírus. E terremotos como no Haiti, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio, o começo das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Graças a Deus a gente vive no país tranquilo, entre aspas. Mas tem lugares aí fora, meu irmão, por exemplo, Coreia do Norte. São duas Coreias, a do Norte e a do Sul. Coreia do Sul é onde tem a maior igreja evangélica do mundo. É um país abençoado, que em 20 anos, quando o povo se converteu, começou a buscar a Deus, Deus transformou a nação. Lá existe a maior igreja evangélica do mundo. Sabe quantas pessoas é possível estar no culto? 1.800.000 pessoas. Sabe quantos diáconos é necessário para servir a ceia? Não é no culto, não é para servir a ceia. Na hora de servir a ceia, sabe quantos diáconos são necessários? 5.000. Só para servir a ceia. Se você chegar na igreja e quiser sentar perto do púlpito aqui como vocês estão, você tem que chegar na porta da igreja 6 horas da tarde, para 7 horas da noite estar perto do púlpito, porque são 3 quilômetros de igreja. Coreia do Sul. E eles mandam da Coreia do Sul missionários para a Coreia do Norte, cortina de ferro. Lá você não pode falar em Deus, não pode falar em Jesus, é proibido ser crente. Lá tem que adorar o Kim Jong-un. Depois dele, eu acho que vem o Kim Jong-2. É lá. Mas sabe o que é que acontece? Eu vi um missionário sul-coreano dizendo, dando uma entrevista num podcast. Ele disse que eles pegam um casal de missionários com 2 filhos, cavam um buraco, coloca eles dentro e diz: se vocês não negarem esse Jesus, a gente vai enterrar vocês vivos. As crianças, 8, 7, 6 anos de idade, começam a entrar em desespero. Negue, pai, negue Jesus, pai, para a gente não morrer. Já pensou? Aí o pai e a mãe: calma, meu filho, vai passar já. Nega, a gente não nega. Eles começam. Primeiro some o choro das crianças, por serem menor, vai subindo, subindo, e eles morrem enterrados vivos. Mas o mais bonito dessa história, eu vi o missionário dizendo, é que tempos depois, todo mundo que estava ali, inclusive os soldados, se converteram. Nação contra nação, reino contra reino, entregava-os para ser atormentado.
Mas esse é o princípio das dores. Então, nesse tempo, muitos, versículo 10, nesse tempo muitos se escandalizarão, ou serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Deixa eu dizer uma coisa para os amados. Sabe por que é que existe falsos pastores? Sabe por que é que existe falsos profetas? Sabe por que é que existe falsos pregadores? Sabe por que existe falsas igrejas? Porque existe igreja verdadeira, existe pastor verdadeiro, existe profeta verdadeiro, existe missionários verdadeiros, existe, porque só existe o falso por causa do verdadeiro. Aleluia, glória. Então, seja cuidadoso, seja atencioso. Versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não deixe que o seu esfrie. Coloque sempre lenha no seu altar, para não se apagar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para ser salvo, não pode parar no meio do caminho, não pode parar na metade, tem que ir até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Veja o texto primeiro que li, o versículo 6: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos enganeis, porque é misto ou necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 14: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas deixa eu explicar uma coisa para os amados irmãos, e este sinal do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós sabemos que existem países, como eu acabei de citar, Coreia do Norte e outros países comunistas, cortinas de ferro, como se diz, que não permitem o evangelho ser pregado. Existem regiões indígenas que o evangelho não foi pregado. Alguém pode até pensar que Jesus vai demorar para vir, porque ainda falta chegar em muitos lugares. É aqui onde a gente se engana, porque o texto diz assim, olha: então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as nações, então virá o fim. O que é que eu aprendo aqui? Que o fim não é o arrebatamento. O arrebatamento vai ser primeiro, vai ser antes do fim. Então, se alguém está imaginando ou esperando que o evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunhas a toda a gente, para depois um arrebatamento, é equívoco. Depois vem o fim. O arrebatamento, a volta de Jesus para levar a sua igreja, vai ser antes deste final, vai ser antes desse fim. Até porque quando virá as duas testemunhas, que são as duas oliveiras, eles vão fazer sinais e vão pregar o evangelho para todo mundo. O Apocalipse fala das duas oliveiras, das duas testemunhas, que vão ser mortos na praça principal de Jerusalém. Então eles vão pregar o evangelho a todo mundo, e todo mundo vai ver eles pregando. E hoje não tem dificuldade nenhuma. É só colocar uma rede de televisão com acesso à internet e o mundo inteiro vai ver pregar. É por isso que a Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus vier, porque é só colocar uma rede de TV, uma câmera com acesso à internet e todo mundo com o celular ver. Então o fim pode estar longe, mas o arrebatamento da igreja está bem pertinho. Por isso a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Fique de pé em nome do Senhor. Então entenda, essa guerra que existe, e alguém diz que é Israel que está querendo tomar a terra da Palestina, a terra de Aldo, não é nada disso. Aquilo ali é terra deles, desde o tempo de Abraão, há 4.000 anos passado. Alguém foi que tomou e os expulsou de lá, e mudou até o nome. Eles estão apenas lutando pelo que é seu, e na verdade eles tentam a todo momento fazer acordo de paz.
o Yasser Arafat, se eu não me engano era o nome do primeiro-ministro da Palestina, o Bill Clinton, quando era presidente dos Estados Unidos, tentou fazer um acordo de paz, tentaram assinar, por 14 vezes o Yasser Arafat disse não. Mas Israel quer paz, irmão. As pessoas é que vão lá, porque eles não querem a terra. O próprio Hamas, que é esse grupo que está aí fazendo essas atrocidades, eles dizem que o problema dele não é porque ele quer a terra, ele quer exterminar Israel. Isso é coisa do inimigo, que sempre quis exterminar o povo de Deus, desde Faraó, desde Herodes, mas há poder no sangue de Jesus, e o povo de Deus vai permanecer de pé, só vai ser tirado daqui no dia que Jesus voltar para levar a sua igreja. Louvado seja Deus.